Helder, você assistiu ontem o Roda Viva? Oi? Assisti alguns trechos, não inteiro não. Fui vendo assim, meio pulando assim umas partes hoje de manhã, não assisti ontem, pulando de manhã, porque tem muito papinho mole, né? Assim como o Sebastião Melo, que é prefeito de Porto Alegre, o Eduardo Leite tem uma dificuldade tremenda de responder objetivamente as perguntas. Não adianta nada o cara ter feito media training, não adianta nada ele ter feito curso de oratória para poder articular as palavras perfeitamente, com todas as suas sílabas, se ele não responde nada de forma objetiva. Ele não tem essa condição de responder nada de forma objetiva a ponto de fazer com que a Kelly Matos, que sempre foi uma pessoa propensa ao lado de Eduardo Leite, revirar os olhos durante o Roda Viva, enquanto ele respondia e fugia mais uma vez dos próprios BOs. Vamos ver aqui, as pessoas não ficaram muito felizes com ele aqui, a Kelly Matos, né, na entrevista. Temos esse serviço. O radar ainda não chegou. Eu vi há uma semana e meia atrás. Meu Deus, cara, se alguém faz isso, eu já recebi muito esse olhar de mulheres, assim, quando eu estava tentando dar aquela cantada e contava uma piada que não tinha graça nenhuma, elas faziam exatamente essa empacotado na República Tcheca, da onde ele vem. Temos esse serviço. O radar ainda não chegou. Eu vi há uma semana e meia atrás, estava sendo fechado, empacotado na República Tcheca, da onde ele vem. Temos esse serviço. O radar ainda não chegou. Eu vi há uma semana e meia atrás. Não parece montagem, cara? Mas não é. Não é. Ela suspirando, ouvindo mais uma desculpa do Eduardo Leite. Falando, mais uma. A gente não vai pagar as contas, meu Deus do céu. Não, é assim, jornalistas. Olha a cara da Vera Magalhães. Cara, Vera Magalhães tancou o Eduardo Leite, cara. Não, nem a Vera Magalhães conseguiu tancar o Eduardo Leite. E a Kelly Matos e a Vera Magalhães, depois da apresentação do Roda Viva, certamente elas foram flagradas dessa maneira na frente da TV Cultura, igual o Ben Affleck, nessa foto icônica dele, de uma imagem, né, que foi retirada aí do Ben Affleck fumando um cigarrinho em um momento em que precisa suspirar para continuar a vida, né? Tá bem a cara da Kelly Matos e da Vera Magalhães depois do Roda Viva, fumando um malborão na porta da Fundação Padre Anchieta para conseguir continuar, tocar a vida de jornalista que tem que defender a direita limpinha. Certeza que em algum momento a gente vai receber essa foto aqui de Kelly Matos e a foto também de Vera Magalhães tragando um malborinho depois dessa entrevista com o entojado Eduardo Leite. E teve gente aqui também, Helder, que aproveitou para manchetar que Eduardo Leite agora cresce em popularidade digital na tragédia e Colin Tarcísio no topo, hein? Olha o Eduardo Leite, mas não explicaram o seguinte: Eduardo Leite teve 89% de menções negativas nas redes sociais nos últimos 30 dias. E falha de São Paulo, né? Aqui omitiu um detalhe, é apenas um detalhe, não é tão importante assim para a construção da manchete, Marco Bezzi. É só a rejeição dele que cresceu. A Folha está lidando com esse fato daquela maneira que a gente lida quando é criança, ou quando a gente é muito burro, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não fale tão mal de mim, né? Fale mal de mim, mas nem tanto, porque também não é muito bom quando só falam mal de você. Quando você é atacado de todos os lados, não significa que você está fazendo algo bom, significa que você é muito ruim de serviço e não agrada a ninguém. Esqueça esse lance. Não, eu devo estar fazendo algo bom porque todo mundo está me criticando. Não, Eduardo Leite, você não está fazendo algo bom porque todo mundo está te criticando. Você é uma pessoa que está muito ruim de serviço, fazendo até a Kelly Matos dar aquela suspirada enquanto te entrevista. E para sacramentar esse momento de manchetes desnecessárias e que não condizem com a verdade, a Folha de São Paulo foi atrás do Aécio Neves, pediu para que o Aécio Neves fizesse um artigo de opinião e ele falou que é impressionante como o PT age contrário aos interesses da população e nomeia um militante, foi assim que ele se referiu ao Paulo Pimenta, que é deputado federal, ministro, nomeia um militante para organizar a situação do Rio Grande do Sul. O Estadão se sentiu muito ofendido com o fato da Folha de São Paulo ter ido atrás de uma pessoa irrelevante para dar opinião sobre o atual governo.
O Estadão foi lá, dobrou a aposta e foi atrás de outro nome mais irrelevante ainda, que é o Luiz Felipe Dávila. A direita sensata tem de se unir para tirar o PT do poder em 2026, diz cientista político que lança novo livro. Só omitiram que ele foi candidato a presidente pelo Partido Novo, que também é um detalhe desnecessário, né? Precisa citar? Não precisa citar. Ele não é do PT, ele não é do PSOL, então não precisa citar nunca o partido da pessoa se ela não for do PT e do PSOL. E análises do cientista político Kit Estreza é o que importam neste momento. São as análises que vão dar uma arejada na conjuntura política de 2024. Eles mandam essa, né? A gente precisa ter uma direita sensata para se unir em 2026 e no fim das contas acabam votando no Bolsonaro mesmo ou em alguém até pior, né? Vai aparecer tipo um candidato em 2026, tipo Carlinhos Mussolini, Adolfinho Franco, e eles vão votar nesse. Que tristeza, que tristeza. Tá sem áudio, velho. Ah, porque tá tendo obra aqui. Toninho Mengele. O Toninho novo nome Mengele. de renovação, o novo nome para renovar a direita. Helder, tem um compiladinho pequenininho de 15 segundos que o pessoal do PSOL fez sobre 3 coisas que o Dudu Milk falou, o Zelensky, que são mentira, né? Que ele realmente... ele é muito sincero, né? Não é mentira. Ele até que fala a verdade e se ferra, o Dudu Milk. Né? Falou, realmente tem outras prioridades aí. Prioridades, né? Prioridades. E no show da Ivete. E no show da Ivete, né? Fazer o ajuste fiscal aqui do meu estado. Se vier aí, se morrer um monte de gente, não tem problema. Não tem problema. E tem esse videozinho aqui, que é um compilado do que ele falou e logo em seguida é rapidamente desmentido aqui por manchetes e notícias. Mas asseguro uma coisa, deste governo não há o erro do negacionismo, não há o erro do negacionismo. Não. Negacionismo é coisa de bolsonarista. Sim. Ele é massa cheirosa, ele é direita limpinha, que Eliane Cantanhede A Vera gosta. Magalhães não tá gostando nem dele, aquela cara dela... Não, porque ela precisa defender o Tarcísio para 2026, né? Então ela não pode ser tão simpática com o Eduardo Leite. O erro da omissão, não há o erro de atacar questões ambientais. Não. Cortou, alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do RS. Quando ele fala que não tem omissão, não colocou em prática estudo contra desastres pagos pelo Estado. Tá? Servidores técnicos e cientistas propuseram medidas que poderiam diminuir o impacto do desastre. Então, tá aí. Não tem erro nenhum, Helder, não tem erro nenhum. Atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas, porque a gente reconhece a ciência e a gente busca se aliar a ela. Mas asseguro uma coisa. Falou bonitinho, agradou a massa cheirosa, mas ali com 4 manchetes de jornal a gente prova que o Eduardo Leite estava apenas mentindo e tentando defender ainda algum possível futuro na política. Ele abreviou a carreira política dele, a verdade é essa. Pelo menos por enquanto ele vai ser apenas um político regional. Se ele tinha a intenção de alçar voos federais, de tentar uma vaga para presidente, essa esperança foi por água abaixo, com perdão aí do trocadilho, mas ele se mostrou muito ruim de serviço, né? Uma pessoa que não tem condições de exercer o cargo que exerce, que é o governador de um dos estados mais importantes da federação, né? Não tem a menor condição mesmo, assim, não tem condição a ponto da RBS estar largando de mão do cara, né? De jornalistas que eram favoráveis a ele estarem virando os olhinhos quando ele responde, sabe? É esse o nível de Eduardo Leite agora, que se mostrou um belo de um incompetente. Sim, totalmente. É verdade. A Neuza Paranhos Sala Galãs, basicamente estou tendo que me inscrever no canal todos os dias. Sacanagem do YouTube isso. Pois é, e aí tem gente falando que a gente não leu um determinado superchat e por isso que a gente não chega no 1 milhão. Aqui a verdade da Neuza Paranhos está mostrando a verdade. O que está acontecendo é isso, cara. O YouTube está desinscrevendo as pessoas. A gente não vai chegar nesse 1 milhão nunca. Nunca. E tudo bem, tá? Estamos satisfeitos aí com os 970 mil. Julieta Aires, Aécio Neves, esqueça o PT.
esqueça o PT. Não consegue. Senão não existe Aécio Neves. Não existe. Aquele velho movimento que a gente já conhece de outras eleições, que é ir testando cenários e testando nomes. Quando foi na época do Bolsonaro, e eles começaram a ficar com um pouco de nojinho do mito, por conta da atuação dele durante a pandemia, eles lançaram vários nomes. Lançaram o Mandetta, o Santos Cruz, lançaram o Luciano Huck. Vários nomes foram testados antes de 2026. Aí chegou lá em 2026, nenhum nome se solidificou para disputar a presidência. Aí todo mundo foi lá novamente, com o narizinho tampado, né? Vamos votar com esse desgraçado novamente. Votaram no Jair novamente. Porque o que eles não entenderam ainda é que, ao normalizar o Bolsonaro, eles mesmos acabaram com a tal da direita sensata, que sensata também não tem lá grande coisa, mas eles acabaram com uma direita que não era abertamente bolsonarista antes de 2022. Então agora não adianta se fingir de louco. Vocês deram um passe livre para o Bolsonaro ser presidente e ele criou uma horda de malucos pelo Brasil que apoiam o projeto político deles. E ele não vai, e essa onda não vai passar porque vocês querem. Não adianta ficar lançando nomezinho, não adianta ficar falando, agora é o Luiz Felipe Dávila, não, agora é a Simone Tebet, não, agora é o Mandetta, não, agora é o Caiado. Ninguém vai votar nessas pessoas, esqueça, a extrema-direita vai votar no nome indicado pelo mito e não pela imprensa. Se o mito falar, não, o meu candidato aqui é o Jorge Seife, vai ser o Jorge Seife que eles vão votar, tá? É o nome que o mito colocar na mesa. Não aguenta. Não aguenta, tô zoando, Jorge Seife não aguenta. Mas até o Planalto tá falando que o ex-presidente tava com a intenção de lançar o filho, né? O Flávio Bolsonaro em 2026, o que eu não acho também um absurdo, não. E tem outros que correm por fora, né? O Derrite, por exemplo, aqui de São Paulo, é um provável candidato no futuro também. A governador de São Paulo. A governador e para presidente no futuro. Assim como o próprio Tarcísio. Tem mais o perfil do Bolsonaro do que o Eduardo Leite, do que o Luiz Felipe Dávila ou qualquer um desses nomes da massa cheirosa.